Então vamos lá, gente. Bioquímica, eu vou começar falando um pouquinho, né? Até relembrando que é a química que estuda, a ciência que estuda a química da vida. O CHOMPS é aquele pequeno macete para lembrar os principais elementos ou átomos que compõem as moléculas orgânicas: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. As principais moléculas orgânicas já citei anteriormente: carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, pode até acrescentar aí vitaminas, tá? Também são consideradas ou podem ser incluídas aqui dentro de moléculas orgânicas. Já as moléculas inorgânicas, água e os sais minerais também, tá? Não é porque são moléculas inorgânicas que são menos importantes. Para que a vida se estabeleça, eu tenho que ter a presença desses dois grupos aqui. Se eu só tiver molécula orgânica e não tiver água, não adianta nada. Se eu só tiver água e não tiver molécula orgânica, também não adianta, tá? Então, quando fala que lá em Marte a sonda espacial, né, ou a navezinha achou água em Marte, não significa que vai ter gente lá. Não significa que vai ter vida lá, tá? Porque a água, é um dos fatores essenciais para a vida. Ah, mas então pode ter vida em Marte? Pode. Só está faltando sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E que tudo isso se combine durante milhões de anos para formar o primeiro organismo celular. Que foi assim que surgiu a vida na Terra, tá? Então tem essa relação. Uma coisa que é bem simples, mas eu não posso deixar de lembrar, é a questão das quantidades. Então veja só. Eu tenho cerca de 75 a 85% de água na composição de um ser vivo. Isso vai depender muito da espécie, tá? No nosso caso é em torno disso, 70% de água. Então, se uma pessoa pesa 100 quilos, ela tem cerca de 70 kg de água e só 30 kg de matéria orgânica, de carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico, tá? Agora, então a pergunta é essa: qual é a molécula mais abundante dentro do corpo do ser humano? É a água. Sem questionar. Mas geralmente os exercícios excluem a água da pergunta. Então ele fala assim: qual a molécula orgânica mais abundante no interior do ser vivo? Aí você vai responder: proteína. A proteína é responsável por 10 a 15% da composição. Basicamente, gente, por um único motivo. A proteína, ela tem uma função de construção. Uma função plástica, tá? Uma função plástica de construção. A gente usa a proteína para construir o corpo, não é para obter energia, ok? Aí, o segundo lugar, lipídio. Lipídios, basicamente, eu vou colocar que são as nossas reservas. Eu tenho várias funções, a gente vai ver isso aí na aula de hoje, as funções dos lipídios, mas basicamente tem a ver com reservas energéticas, tá? Carboidrato só tem 1%, cerca de 1%. Mas se você pensar o seguinte: prof, mas olha só, se eu for parar para analisar o meu prato de comida, quando eu for jantar, a maior parte da nossa alimentação não é carboidrato, gente? Se você for olhar, vou comer arroz, vou comer macarrão, vou comer batata, vou comer mandioca. Putz, olha o tanto de carbo eu estou comendo. Mas por que só 1% eu tenho armazenado? Qual que é a principal função do carbo? Energia. Energia, tá? Então, o nosso principal combustível é o carboidrato. Se o carboidrato entra no nosso corpo, ele é queimado. Ele não é estocado, ele não é armazenado. Apesar de ser. Ele é armazenado na forma de glicogênio, né? Mas não é a principal função. Eu ainda tenho outras moléculas, né? Principalmente vitaminas aqui, sais minerais e ácidos nucleicos, que é o DNA e RNA, compondo 1% para a totalidade. Animal, primeiro lugar é proteína. Vegetal, aí não muda nada. No animal, o segundo lugar, como a gente viu, são lipídios. Tecido adiposo, principal reserva dos mamíferos e das aves, tá? Só que no vegetal, o segundo lugar é o carboidrato.
E o terceiro lugar no vegetal é o lipídio. Agora pensa comigo. Qual seria a explicação para que no vegetal o carboidrato esteja em segundo lugar e não o lipídio? O que no vegetal eu tenho em grande quantidade que eu não tenho no animal? Me ajuda a pensar. O que sustenta uma célula? Qual que é a estrutura rígida que está por fora da célula vegetal? Parede celular. E qual que é a principal composição da parede celular? Parede celular. A parede celular não é composta de celulose? E a celulose é o que, gente? É um carboidrato. Olha só. Então, por exemplo, esse detalhe é interessante, porque o animal não tem celulose. O carboidrato do animal se restringe basicamente à função energética. Apesar do carboidrato no vegetal também ter função energética, porque a glicose também tem essa função na célula vegetal, no caso, a celulose em grande quantidade faz a quantidade de carboidrato ultrapassar a quantidade de lipídio aqui nesse caso, tá bom? Então é só esse detalhezinho para vocês entenderem. Aí agora a gente vai começar a falar sobre as moléculas orgânicas dos sais minerais, tá? Então, primeiro a água. O que eu preciso saber com relação a essa molécula tão importante para a vida? Ó. Tem algumas coisas aqui, gente, que a química vai explicar melhor que a biologia, tá? Mas só para lembrar aqui, a substância mais abundante oxigênio, com aquela fórmula que a gente conhece desde criança, H2O, tá? É uma molécula polarizada, ou seja, o que vem a ser uma molécula polarizada? Apesar dela ter uma carga total neutra, ela tem polos elétricos. Se você analisar o H2O, você tem o oxigênio, você tem o hidrogênio, mais ou menos nessa angulação aqui, o oxigênio, as negativas. Cada hidrogênio tem uma carga positiva, a molécula em si ela é neutra, mas ela tem polos, ok? E por ela ter polos, ela realiza importantes ligações, que tem muitas funções biológicas dentro dessas propriedades, tá? Ó, aqui a figura da molécula de água esquematizada com os seus polos, positivos nos hidrogênios e negativos no oxigênio. E a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio é uma ligação chamada de covalente, onde tem ali, né, o compartilhamento de elétrons, tá? Aí, o que vem a ser as pontes de hidrogênio? Ponte de hidrogênio é uma reação, são ligações muito importantes para a água e para as funções que ocorrem em relação a ela. Então, por exemplo, quando duas moléculas de água se aproximam, existe uma atração entre o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra, tá? Essa ligação é uma ligação relativamente forte, uma atração forte, mas não é mais forte que uma ligação covalente, obviamente, tá? Porque a ligação covalente eu vou chamar de uma ligação intramolecular, ok? Dentro da molécula, isso aqui é uma ligação intermolecular entre duas moléculas. É claro que essa ligação, que eu vou chamar de ponte de hidrogênio, essa ligação é mais fraca do que essa ligação covalente, tá? E as pontes de hidrogênio, acabei voltando sem querer, elas fazem o hidrogênio, ponte de hidrogênio. Ela faz uma ligação com FON. Lembra da buzina? Como é que é a buzina? FON, FON, né? É o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses três elementos aqui, eles são os mais eletronegativos da cadeia. Pensa lá, qual que era aquele macete que a gente tinha de eletronegatividade? Lembra? Eletronegatividade. Fala aí, Henrique, qual que era o macete, você lembra?
Fomos ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Era assim que você sabia ou não? Não, porque eu fazia na tabela anterior. Como é que era? Mas como que saiu o macete aqui? Não tinha macete? Não tinha essa frase? Não? E a sua, como que era? Então lembra, ó. Fomos ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Sacou? O que é isso aqui, gente? Esses são os mais eletronegativos e esses são os menos eletronegativos. Significam que esses caras roubam elétrons, enquanto esses caras perdem elétrons. Então, toda vez que você aproximar um hidrogênio de um oxigênio, o hidrogênio perde elétron para o oxigênio. Isso cria uma atração chamada ponte de hidrogênio. Toda vez que você aproximar um hidrogênio de um flúor, tá? Ele rouba elétron do hidrogênio. O nitrogênio rouba elétron do hidrogênio. Isso vai criando ligações chamadas pontes de hidrogênio. Então veja essa estrutura aqui, ó. Eu tenho 5 moléculas de água. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro da molécula de água tem ligações covalentes e entre as moléculas de água tem uma ponte de hidrogênio. São ligações fortes, tá? Isso, através dessas pontes de hidrogênio, eu tenho uma propriedade da água chamada de coesão. O que é a coesão, gente? Coesão é água mais água, tá? Coesão é água mais água, ou seja, as pontes de hidrogênio criam uma forte atração chamada de coesão. Essa coesão de água mais água, as moléculas de água se atraindo, cria uma propriedade das substâncias, né, chamadas de tensão superficial. A tensão superficial é aquela propriedade que a gente observa principalmente nas superfícies de água, tá? Que parece haver uma película, parece que é um plástico muito fino que recobre a superfície da água. Isso é tensão superficial. E quando eu observo isso na natureza, olha o que eu posso encontrar aqui, ó. Você já deve ter visto essas imagens. Eu consigo ver, por exemplo, um inseto pisando na água. Dá até para apagar aqui, ó, para vocês conseguirem identificar. Ó. Um insetinho pisando na água, parece que ele está pisando e a água está até abaixando, parece que ele está pisando num plástico. Olha um clipe de papel. Óbvio, se eu jogar um clipe de papel na água, ele vai afundar, porque ele é mais denso que a água. Mas se eu colocá-lo com muito cuidado, deitado na superfície da água, ele vai parar. Como se ele estivesse flutuando, mas não está. Ele está sendo sustentado pela tensão superficial, gerada pela coesão entre as pontes de hidrogênio entre moléculas de água, tá? Uma gota d'água parada numa folha, uma gota de orvalho, por exemplo, ela só pode ficar nesse formato arredondado perfeito graças à tensão superficial. O nadador clicado no momento exato que ele está saindo da água, parece que ele está encapado, ó, com a água, graças à tensão superficial. O que rompe a tensão superficial, gente? Detergente, tá? Detergente rompe essas ligações. Então, se esse inseto está aqui, você clicar é boa, né? Pingar uma gota de detergente, a tensão superficial vai se desfazer na hora e o bichinho vai afundar. O clipe vai afundar. A gota vai estourar. Se você tentar fazer uma gota, né? Se pegar, por exemplo, uma gotinha e colocar na superfície de uma folha, água mineral, tá? E água com detergente você não consegue fazer. Ela bate e escorre, ela não para na forma de gotinha porque a tensão superficial não existe mais. Oi? Elas são rompidas, né? Toda vez que você adiciona um detergente, ele acaba separando a água da outra molécula de água, porque o detergente tem duas partes, né? Uma parte polar e uma parte apolar. Então ele acaba separando, ele pega água na parte polar e separa a outra molécula na parte apolar. Então ele rompe, é como se ele entrasse no meio da água e tirasse a propriedade de acontecer, tá? Tudo bem? Uma outra propriedade da água chama-se adesão.
O que é adesão, gente? Adesão. Coesão é água com água. Adesão é água com outra molécula polar. Pode ser um MDF aí, né? Teoricamente a madeira é polar. Ela pode ser molhada. Só que existe aí uma fita. Essa fita que deixa a carteira acabada, ela é meio emplastificada, ela é meio encerada. Então essa superfície ela não vai molhar. Ah, mas derramou água aqui. Se derramou água aqui, como é que você faz? Você passa um pano seco, a água sai da mesa e vai toda para o pano, que o pano é polar. Agora, se caiu água aí na sua mesa, Henrique, vou tentar limpar a sua mesa com a sacola plástica. Vai dar certo? Não, eu vou só espalhar a água, eu não vou limpar, não vou enxugar. Eu vou só espalhar, porque a sacola não é polar, tá? Então não vai existir a adesão, ok? Então nesse caso a água não é capaz de aderir a moléculas polares. Gorduras, óleos, ceras, por exemplo, são moléculas polares em que a água não é capaz de grudar e de molhar, tá? Aí nós temos uma outra propriedade importantíssima na botânica, chamada de capilaridade. Capilaridade. A capilaridade, gente, é a interação da coesão mais adesão. A capilaridade é a interação da coesão mais adesão. O que significa isso? Lembra que coesão é água mais água e adesão é água mais outra molécula polar. Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso resumir também a capacidade da água subir por tubos finos. Mas é tubo muito fino, é como um fio de cabelo, daí o nome capilaridade, tá? Ah, quer dizer que se eu pegar um fio de cabelo e colocar na água ele vai subir? Não. Mas se você pegar, por exemplo, um fio de lã ou uma linha e colocar na água, se essa água for colorida, é melhor ainda para você observar. Você vai começar a perceber que a água está subindo pelo fio. Mas como é que ela está subindo? O algodão está puxando a água, está chupando a água? Não. A água ela está primeiramente escalando as fibras do algodão, como se ela estivesse subindo uma escada, por adesão. Ela está aderindo nas fibras do algodão. E ao mesmo tempo ela está puxando uma cadeia de moléculas embaixo. Então você vai formando, se eu tivesse aqui, ó, aqui é um tubo, tá? Aqui é o pote com água. Então eu tenho água até aqui. O que vai acontecer? As moléculas de água vão subindo pela parede do tubo por adesão e uma vai puxando a outra por coesão. Então quer dizer que o nível de água vai acabar subindo sem gastar energia, gente. Esse processo não gasta energia, tá? Óbvio que vai ter um limite. O limite geralmente é a altura, a gravidade. Se você pegar um canudo de refrigerante, você não vai observar esse fenômeno acontecendo. Porque o canudo é muito... o diâmetro do canudo é muito grande, comparado a um capilar, comparado a um feixe vascular, comparado a um xilema, tá? Então, quando a gente for estudar botânica, nós vamos ver que um dos motivos, ou uma das explicações que faz com que a seiva bruta suba pela planta é a capilaridade. A capilaridade faz com que a seiva suba até cerca de 1 metro de altura, mais ou menos, que é o que ela é capaz de fazer, tá bom? Então isso é a capilaridade, a tendência dela subir pelas paredes, mais ou menos observada aqui, ó, tá? Veja, isso é uma sequoia, que é, talvez não, com certeza, é o ser vivo mais alto do mundo. Chega a ter 80 metros de altura. Tá? 80 metros de altura, gente, é muito metro. Como que essa água vai subir do solo até a copa sem gastar energia? Vou dar um spoiler. Não é por capilaridade. A capilaridade só faz ela subir até 1 metro. Tá? Não mais do que isso, ok? Mas eu não vou contar não, tá bom? Na verdade eu vou falar rapidão. Chama-se coesão-tensão. Teoria de coesão-tensão da transpiração, tá? É a
transpiração foliar que vai chupar ou que vai puxar a água do xilema em direção às folhas. Isso também não vai gastar energia, tá bom? Depois a gente fala mais sobre isso. Olha esse exemplo. Olha que legal isso. O cara pegou um vidrinho com água colorida, pegou um papel higiênico, fez lá um canudinho e criou uma ponte. E de repente a água está saindo espontaneamente sem gastar energia de um vidrinho para o outro. Por quê? Ela vai subindo pelas fibras aqui do papel por adesão e vai puxando as outras moléculas por coesão. As duas juntas chama-se capilaridade. Tá? Aí aqui mostra um pouquinho o processo de transporte de seiva. A água entra pela raiz, sobe por coesão, tensão até certa altura e depois é puxada pela transpiração foliar até sair à atmosfera, tá? Isso é capilaridade também. Aí nós temos algumas outras principais funções da água, que eu vou colocar aqui no cantinho. A água é o solvente universal. Isso aqui a gente já ouviu falar bastante. O que significa ser solvente universal? Ela dissolve praticamente todas as moléculas que são transportadas pelo seu corpo. A água é o principal veículo de transporte que você pode ter. Ou seja, a água compõe o seu sangue, a água compõe a sua urina, a água compõe o seu suor, a água compõe a sua linfa. E esses veículos transportam muitas substâncias, tá? Com exceção dos lipídios, que são insolúveis em água, todas as outras moléculas têm solubilidade. Só que mesmo os lipídios sendo insolúveis, eles têm uma forma específica de serem transportados. Eles são transportados pela água, tá? Outra coisa, além dela ser solvente universal, ela participa da parte do metabolismo. Metabolismo. Metabolismo que eu falei aqui, lembra? De anabolismo e catabolismo. A água participa do metabolismo da seguinte maneira. Eu tenho a hidrólise, que é a quebra de moléculas. Então eu vou usar isso aqui muito nas reações de catabolismo. Tá? E eu tenho a chamada síntese por desidratação. Eu vou usar muito isso nas reações de anabolismo. O que significa isso, gente? Por exemplo, ó, eu tenho duas moléculas aqui, tá? Duas moléculas aqui. Eu quero juntar essas duas moléculas. O que vai acontecer? Para eu poder juntar essas duas moléculas, eu vou retirar uma molécula de água. Eu vou desidratar essa molécula aqui. Sendo assim, as duas vão se juntar dessa maneira. Tá? Isso chama-se síntese por desidratação. Ok? É uma forma de você unir moléculas. Um exemplo que eu coloquei aqui na apostila é esse aqui. Isso aqui é um exemplo de ligação peptídica. Tá? O que é uma ligação peptídica? É uma ligação que ocorre entre dois aminoácidos. Então é como se eu tivesse aqui, ó, dois aminoácidos e eu quero transformá-lo em um dipeptídeo. Lembra que aminoácido eu tenho duas terminações. Uma terminação que é chamada amina, que é o NH2, que está aqui destacado em azul. A outra terminação chamada de carboxila, que é o C-O-OH. Então, um aminoácido nada mais é que uma molécula que tem uma função ácido carboxílico. Amina, ácido carboxílico. Tá? Então, nesse caso, quando duas extremidades de aminoácidos diferentes se aproximarem, veja que eu tenho aqui, ó, eu tenho o OH da extremidade ácido carboxílico deste aminoácido com o H da extremidade amina do outro aminoácido. Eu vou juntar OH mais H, vou formar um H2O. E quando eu tirar esses três átomos daqui, ó, esse carbono que perdeu o OH, ele fazia quantas ligações? 1, 2, 3, 4 ligações. Ele perdeu essa ligação, ficou com 3, ficou carente. O carbono tem que fazer 4, tá?
Esse nitrogênio fazia aqui 3 ligações, uma com carbono e 2 com hidrogênio. Ele perdeu o hidrogênio, ficou carente, ficou com 2. Para solucionar o problema, ó, esse carbono se liga ao nitrogênio. Isso chama-se ligação peptídica. Por que isso aconteceu? Porque eu desidratei a molécula. Fiz uma síntese por desidratação. Eu juntei e formei um dipeptídeo por uma desidratação. E se eu quisesse, gente, fazer o contrário, uma quebra. Pensa que eu tenho essa molécula aqui e eu quero quebrá-la, né? Em 2 moléculas. É só inverter. Aí eu vou fazer uma quebra por hidrólise. Aí eu vou pegar aqui, ó, imagina, eu vou pegar uma molécula de água, vou introduzir essa molécula de água nessa ligação, a água vai ser quebrada em OH e hidrogênio, o OH vai se juntar aqui, o hidrogênio aqui, eu vou separar o dipeptídeo em 2 aminoácidos. Eu quebrei com a água, tá bom? Tudo bem isso aí? Isso é a função da água na parte do metabolismo, tá? Ainda tem outras funções, por exemplo, a água participa como moderador térmico de temperatura, graças à sua propriedade de calor específico, elevado calor específico, tá? Então ela é um moderador térmico. Ok? O que acontece aqui, gente? A água, veja só, o calor específico, a definição na física é o seguinte: é a quantidade de energia que é necessária para elevar 1 grama da determinada substância em 1 grau Celsius, tá? Então, a energia que eu tenho que dar para aquela molécula, para aquela substância, para elevar ela em 1 grau Celsius, tá? Em 1 grama em 1 grau Celsius. A água, eu preciso de 1 caloria para elevar cada grama de água em 1 grau Celsius. Tudo bem? Olha a comparação com o ferro. O ferro eu só preciso de 0,11 calorias para fazer isso. Ou seja, o ferro é como se fosse 10 vezes menos calor específico. O que significa? Ele esquenta muito rápido e esfria muito rápido também. Você colocar lá, por exemplo, uma chapa de ferro para esquentar no fogo, rapidão ele já atingiu 100 graus. Se você colocar uma panela de água no fogo, ela vai demorar para atingir 100 graus. Quando você desligar o fogo, a chapa de ferro vai esfriar rapidamente, ela vai voltar à temperatura ambiente. Agora a água a 100 graus, ela vai demorar horas para voltar à temperatura ambiente. Isso significa o quê? Se o seu corpo é formado por 70% de água, você tem quase uma temperatura invariável do seu corpo. É muito difícil fazer o seu corpo se aquecer e se esfriar. Variar. Se a gente fosse feito de óleo, pensa o óleo, como ele esfria e esquenta muito rápido. A oscilação térmica do nosso corpo seria praticamente inviável, tá? Então tem essa questão também ser moderador térmico pelo alto calor específico que a água tem, tá bom? Outra coisa. Aqui algumas considerações finais, ó. A quantidade de água pode variar de acordo com a espécie. Então, por exemplo, água viva, 95% daquela água viva daquele bichinho é formado por água. Enquanto que o ser humano, cerca de 70%. Conforme a idade, quanto mais jovem for o ser, mais água ele tem. Por isso que um bebezinho, ele tem uma aparência de todo fofinho, todo inchado, todo rechonchudo, porque geralmente tem muita água nos tecidos ali. Conforme vai passando a idade, o envelhecimento vai chegando, você vai tendo uma flacidez, uma diminuição de retenção de água. Não quer dizer que a água ela vai evitar o envelhecimento. A retenção de água nas células, nos tecidos, diminui bastante. Então, aquele aspecto mais flácido pode ter a ver com perda de água conforme a idade, tá? E os tipos de tecidos? Lembra que a gente falou aqui na propriedade do metabolismo? A água tem a ver com o metabolismo. Quanto maior o metabolismo celular, mais água eu tenho que ter. Porque se ela trabalha diretamente com hidrólise ou síntese por desidratação, eu preciso ter água. Então, por exemplo, se eu analisar, os neurônios são células altamente metabólicas, estão trabalhando o tempo todo. 90% dos seus neurônios são formados por água.
tá? Músculos 83%, rins 60%, ossos de 30 a 40%, dentina 12%. Você vai pegando tecidos muito menos metabólicos, como um dente, um osso, por exemplo, a quantidade de água diminui absurdamente. Relacionado diretamente com o metabolismo isso aí. Tá bom, gente? Tudo bem? Aqui ainda, ó, nós temos uma comparação entre os papéis que a água exerce nas plantas e não das folhas. Não adianta molhar as folhas da planta, que ela não vai absorver água pelas folhas, tá? Ah, mas não precisa molhar, não. Molha só a terra, molha só a raiz. As folhas podem ficar secas, de preferência, tá bom? É um meio líquido necessário para as reações químicas, leva nutrientes e oxigênio para as células, dissolve sais minerais e outros nutrientes, auxilia na remoção de resíduos do metabolismo celular. Tudo isso é comum para plantas e animais, tá? Fotossíntese é só para planta. Animais, lubrifica a articulação, mantém os tecidos hidratados, auxilia na regulação da temperatura corporal. Tudo bem sobre água? Alguma dúvida? O que pode cair então, gente, sobre água? Pode cair sobre a molécula, dela ser polar, das pontes de hidrogênio, dela fazer coesão, adesão, capilaridade, tensão superficial, a parte que envolve o solvente universal, metabolismo, regulador térmico. Ela varia em relação à idade, em relação ao metabolismo celular, em relação ao tipo de espécie. Basicamente é esses tópicos que a gente tem em água, tá bom? Agora a gente vai passar para os sais minerais.